Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de eletrônica. Quem está acompanhando a live aí, dá um ok para mim se está tudo certo com o áudio, por favor. Vocês poderiam confirmar o áudio aí para mim, por favor, pessoal? Quem está online aí? Wagner. Tá legal o áudio aí, então? Então podemos dar início na aula? Vamos lá. Cadê o restante do pessoal? Estou vendo 3 alunos. Cadê o restante? Na primeira live que a gente fez, a gente chegou a atingir quase 30, 40 alunos. Cadê o restante do pessoal? Desistiu de assistir a aula? Bom, independente, vamos dar início à aula. Vamos pegar a apostila aqui. Na verdade, vamos pegar os exercícios de resistores, né? Na última aula a gente falou sobre código de cores de resistores, correto? Códigos de cores de resistores. Digita no Google, primeira coisa que aparece, o que é? A tabelinha que a gente usou na sala para... Então, nós temos a tabelinha em mãos. Eu postei para vocês, lá no Google Sala de Aula, uma atividade. Deixa eu jogar aqui para vocês verem a atividade. Cadê aqui? Caderno. Só deixa eu pegar aqui para vocês. Exercícios, código de cores e resistores. Pronto. Tá aqui, ó. Eletrônica 1, módulo. A eletromecânica 1, né? Que é o curso de elétrica e mecânica junto, então eu chamei de eletromecânica. Primeiro módulo, a disciplina eletrônica 1, exercício de leitura de cor de resistores. Professor, sou eu no caso, Cleiton Pegorari. Então vamos lá, primeiro exercício, vou fazer um de cada junto com vocês para relembrar. Depois vocês fazem os demais aí e passam pra gente lá no Google Sala de Aula, para a gente poder avaliar depois. Esse daqui não precisa fazer capa, introdução, conclusão não. Esse aqui é só colocar o nome, preenche o nome aqui no cabeçalho, ó. Quem for fazer no computador depois, coloca aqui nome, turma, nome, número, e turma. Então, coloca essas informações aí e salva lá pra gente. Quem for fazer à mão, for imprimir e fazer à mão, ou for copiar e fazer à mão, só escreve na folha lá o nome, número e turma, tira uma foto com o celular e carrega no Google Sala de Aula pra gente. Então,
como que tinha ficado os exercícios? Encontre o valor nominal máximo e mínimo dos códigos de cores abaixo. O que seria esse valor nominal máximo e mínimo do código de cores? Lembra que a gente falou que com a tabelinha de cores lá, a gente tinha... Cadê? Vamos pegar ela aqui, copiar. Deixa eu jogar aqui para vocês. Lembra que a gente falou que as duas primeiras faixas eram algarismos significativos, a terceira era o multiplicador, e a última faixinha lá isolada era a tolerância, que é um valor de erro para mais ou para menos. Então, esse valor máximo e mínimo que ele pede aqui é isso. Por exemplo, eu tenho um resistor de 100 ohms. Vamos só pegar um exemplo aqui, ó. 100 ohms. Qual que é o valor máximo? Se eu tenho uma 100R tolerância, acento, tolerância de 10%. Se eu tenho um resistor de 10 ohms, eu tenho uma tolerância de 10%, ou seja, uma margem de erro de 10% para mais ou para menos, então eu teria o máximo e o mínimo. O que seria o máximo? 10% desse valor. Então, qual que é o máximo? É 100 ohms mais 10%. Seria 100 mais quanto que é 10% de 100? Mais 10. Então, eu teria um resistor de 110 ohms. Eu posso representar pela letra R aqui no Word, não preciso colocar o símbolo de ohm, entendeu? Eu poderia vir ali, inserir e colocar o símbolo. Agora, o mínimo. Eu já mostro para vocês como faz para colocar o símbolo, pessoal. O que seria o mínimo? Seria essa resistência de 100 ohms menos os 10% de tolerância. Que 10% de 100 é 10. Daria 90 ohms. Ó, quem quer utilizar o símbolo aqui no Word, você vem aqui, ó, inserir, tá vendo aqui, ó, símbolo, aí você vai ter que navegar e escolher. No caso aqui, o meu, ele já está aqui nos principais, porque eu uso ele constantemente. Mas se ele não estiver aqui no de vocês, vocês podem clicar em mais, aí vocês se divirtam aqui, ó. Aí tem uma pancada de símbolos aqui para vocês colocarem, beleza? Então, isso que significa o valor de máximo e mínimo. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, marrom, marrom, marrom e dourado. Vamos ver aqui o que seria esse marrom, marrom e dourado. Deixa eu pegar meu programinha aqui. Vamos diminuir um pouco essa tela aqui para ficar melhor. Acho que ficou muito grande aqui o zoom, vamos diminuir um pouquinho. Bom, enfim, enquanto eu ajusto esse carinha aqui, pela nossa tabelinha lá, nós tínhamos aqui, vamos descer e achar a tabelinha. Deixa eu encaixar a tabelinha aqui na tela. Tem que abrir um pouquinho aqui. Agora acho que apareceu. Legal. Marrom. Marrom. Marrom.
marrom e dourado, certo? Marrom, o que ele vale? Ele vale 1. Então, o que nós temos aqui? Opa. Borrachinha. Se o marrom vale 1, então eu tenho 1. Esse resistor é de quantas faixas? Esse resistor, ele é de 3 faixas. Marrom, marrom e dourado. 3 faixas. Eu tenho primeira e segunda dígito significativo. A terceira faixa é o multiplicador. Então eu vou multiplicar ele por 10. Então eu venho aqui, ó, multiplico ele por 10. E dourado é a tolerância. Qual que é a tolerância do dourado? Dourado, mais ou menos 5%. Dourado, mais ou menos 5%. Então, o que eu tenho? 110 ohms mais ou menos 5%. Porque aqui representa o número de zeros que eu coloco, entendeu? Então eu tenho 1 e 1, 1 e 1. Se é 10 aqui, eu vou pôr um zero. Se fosse 100, 2 zeros. Se fosse 1000, 3 zeros, e assim sucessivamente. Então eu tenho 110 ohms com mais ou menos 5% de tolerância. Qual que é o meu valor mínimo? Qual que é o meu valor máximo? Seria 110 menos 5%. 110 daria 104,5 ohms. O máximo seria 110 mais 5%, daria 115,5 ohms. Como que eu fiz essa porcentagem, pessoal? Simples. 110. Tem duas maneiras. Eu faço vezes. Se é 110 menos 5%, 110 menos 5% seria 95% desse valor, certo? Então eu faço 110 vezes 0,95. 110,095 é igual a 104,5. Agora, se eu quero mais 5%, é 110 mais 5%. Então, é vezes 1, que representa 100%, vírgula 0,5, que é 5%. Que daria 115,5. Ah, ficou meio complicado o raciocínio assim. Vocês podem fazer assim, ó. 110 dividido por 100, que no caso é porcento, né? Então eu tenho 110 dividido por 100 é igual a 1,1. Então cada 1%, isso aqui me representa 1%. Se eu quero saber quanto corresponde 5%, eu faço esse valor vezes 5, que é igual 1,1 vezes 5, 5,5. Que isso daqui me representa 5%. Aí depois é só somar ou subtrair este valor. Só somar ou subtrair esse valor do valor que a gente achou aqui, ó.
que no caso seriam esses valores. Conseguiu entender, Kaique? Kaique, essa tabelinha de cores aí está na apostila, está disponível no Google Drive. É só você entrar lá no Google Drive. Deixa eu ver se eu estou com o meu aberto aqui. Google Drive, Eletrônica 1, vídeo aula, apostila. Sim, tá lá na apostila lá. Ó, vou postar o link aqui. Se ele pedir a chave de acesso, caso você ainda não esteja inscrito no Google Sala de Aula, a senha é essa daqui, ó. Jonathan, não entendi a sua pergunta. Kaique, eu vi que você mandou aqui, mas 1 mais 1 não seria 2? Não, aqui eu não vou somar. São os números significativos que eu vou utilizar. Por exemplo, o meu marrom, o primeiro dígito, isso aqui indica dígitos. O que cada um deles aqui indica? Ó. Isso aqui indica o dígito 1. Esse daqui indica o dígito 2. Esse aqui indica o multiplicador. Opa, ficou ruim para escrever muito no canto em cima ali. Vou escrever menorzinho aqui embaixo. Ah, entenderam? É o multiplicador. Entendeu? Sim, Jota, essa é a atividade que eu postei hoje. Postei hoje lá no Google Sala de Aula. Então, o que eu tenho? Eu tenho dois dígitos, o dígito 1 e o dígito 2. Eu vou copiar eles, eu não vou somar, não vou fazer nada. Eu estou copiando eles aqui, ó. Esse cara é 1 e esse cara aqui é outro. Esse multiplicador é o fator que eu vou multiplicar esses caras. Então, é 10, eu vou multiplicar esse cara por 10. Vou acrescentar um zero aqui, ó. Entendeu? Eu tenho o número 11, multiplico ele por 10. Vai dar 110. E depois eu aplico a tolerância. Vamos para a próxima atividade aqui. A próxima atividade é o inverso. Eu tenho aqui, ó. Opa, deixa eu jogar para vocês. Ela é o inverso, essa outra atividade aqui. Eu tenho... Eu escrevo o código de cor correspondente ao valor da resistência abaixo e de sua tolerância. Então eu tenho o valor nominal do meu resistor e o valor máximo e o valor mínimo. Ele quer que eu escreva quais são as cores, entendeu? Então vamos lá, eu tenho 25 kΩ. 25 kΩ, vamos lá. Opa. 25. Vamos utilizar esse carinha aqui de 3 faixas.
4 faixas no caso. Então, o primeiro algarismo significativo seria qual? O 2. O nosso 2 é vermelho, certo? Eu tenho 25 aqui, ó. Nosso primeiro algarismo significativo é vermelho. O segundo algarismo, qual que é? É o 5. Vamos ver que cor que ele é. O 5, ele é representado pelo verde. Então, vamos marcar ele aqui como verde. Então, vermelho, verde. Agora, o K representa o quê? O K representa 1000. O K é como se fosse 1000. Vamos ver qual o valor que representa 1000 aqui, ó. Tá vendo? A terceira faixinha, ela já vem para o multiplicador. Preto é 1, marrom é 10, vermelho é 100, laranja é 1K, ou seja, 1000. Então, a terceira cor do nosso resistor é laranja. Então, o K aqui, ó, vamos marcar esse carinha aqui como laranja. Mais cores. Por que não estou conseguindo colocar um laranjinha aqui? Não tem laranja. Vamos jogar só esse carinha aqui então. Com mais cores. Tem que ter um laranjinha aqui. Aí, ó. Então, ele vai ficar vermelho, verde, laranja. E agora, e a porcentagem? Mais ou menos 5%. Mais ou menos 5%, a gente vem aqui na tabela, ó. Mais ou menos 5% é a cor verde. Então, a quarta cor do nosso resistor é verde. Ah, verdinho tem. Aí é só vocês fazerem. 25K é 25.000. 25.000 mais ou menos 5%. 25.000. Vou fazer uma conta rápida aqui só para confirmar. 25.000 vezes 0,95, que é 95%, dá 26.200. Opa, bati errado aqui. 25, 1, 2, 3, 0,95. Dá 23.750. Bateu. Então, 25. Vamos colocar aqui, ó, mínimo. 25.000 vezes 0,95 é igual a 23.750. 23.750. Máximo 25, 1, 2, 3 vezes 1,05, que é igual a 26.250. Vamos pôr o símbolozinho de ohm, né? Símbolo ohm. Símbolo ohm. E aí temos o exercício resolvido, a letra A de cada exercício. Agora é só fazer isso com os demais valores aqui, tanto do exercício 1 quanto do exercício 2. A tabelinha vocês têm na apostila. E é isso. Vamos dar início. Bom, já está dando tempo também, né, para a gente iniciar a matéria nova. Então,
Pessoal, alguma dúvida? Como que tá aí? Falem pra mim. Esse é o momento da gente tirar a dúvida, de eu poder esclarecer para vocês algo referente ao assunto da aula de hoje. Kaique, você conseguiu entender? Fala comigo. E aí, pessoal? Sem dúvidas, então, podemos encerrar a aula de hoje. O assunto é fácil, né? A matéria é gostosa de fazer, não tem segredo. É só olhar a tabela e seguir o código de cor. Bom, é isso, pessoal. Considero que não tem dúvidas. Encerramos mais uma aula. Semana que vem vamos dar início à associação de resistores. Deixa eu dar uma prévia para vocês aqui do que seria a associação de resistores. Opa, aqui. Cadê? Captura. Aí, consegui. Aqui, ó. Associação de resistores. A gente sabe que na eletrônica nós utilizamos muitos componentes. O porquê dessa grande quantidade de componentes? Eles são ligados em série, paralelo, existe uma associação de componentes. Às vezes precisamos controlar uma corrente ou controlar uma tensão. Muitas vezes não temos o resistor no valor específico, como eu mostrei para vocês. Então, a gente costuma fazer associação de componentes. Por exemplo, resistores, a gente liga eles em série e soma os valores da sua resistência. Quando nós ligamos eles em paralelo, por exemplo, a gente já divide o valor da sua resistência. Aí tem as associações mistas, por exemplo, esse daqui, ó, resistores em paralelo e um em série. E a gente vai aprender a estar fazendo o cálculo desses resistores. Junto com isso a gente vai treinando as cores também. Wagner, porque o verde e o dourado tem tolerância de 5%. Vai de alguns fabricantes. Alguns fabricantes utilizam o dourado, outros utilizam o verde. Mas os dois estão corretos. Se você colocar dourado para mim, eu vou entender que está certo. O mais usual é o dourado. Alguns aparecem como verde. Eu coloquei o verde porque foi o primeiro que apareceu na tabela. Se você verificar lá na tabela, ele tem o verde e tem o dourado. Você vai descendo mais abaixo, você enxerga o dourado. Beleza? Boa noite a todos. Uma ótima semana. Até semana que vem.